Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez numa transmissão do vídeo, né? Tudo para a honra e glória do nosso Deus e Pai eterno. Estamos outra vez aqui reunidos para falar da palavra de Deus, porque nós precisamos estar constantemente na presença do Senhor, porque vivemos num mundo em que, infelizmente, a maioria das pessoas estão longe, né? Bem longe, distante de Deus. Então, não permitamos que isso aconteça também conosco. Devemos estar cada vez mais perto, em comunhão com o Senhor, porque disso depende a nossa vida. Disso depende tudo que nós vivemos, porque Deus é o nosso Criador. Então, se nós não estivermos de comunhão com o nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nada nós somos. Nós perdemos todo o favor diante de Deus, porque foi Ele que nos colocou neste mundo, que nos criou a sua imagem. Então nós temos que depender totalmente de Deus para fazermos qualquer coisa em nossa vida. Então tenhamos a plena consciência disso, tá? Porque isso é muito sério, isso é muito importante. Colocarmos nossa vida nas mãos do Senhor. Nós constantemente estudamos, trabalhamos, fazemos várias coisas, várias atividades da vida. Cuidamos de família, maridos, filhos, mas temos que ter a certeza de uma só coisa, que temos acima de nós uma divindade, um Deus criador, um Deus maravilhoso, poderoso, e devemos a Ele tudo o que fazemos. Qualquer passo que dermos, qualquer situação que passarmos, temos que pedir a permissão de Deus para todas as coisas, porque Deus é o nosso provedor de tudo, de bênçãos, de saúde, de prosperidade, de felicidade. Então temos que prestar contas com o nosso Deus e Criador a todo momento. Então façamos isso e lembremos disso a todo tempo, porque Deus tem que estar no comando da nossa vida o tempo todo e tem que estar em primeiro lugar. Lembremos-nos sempre disso, tá? Porque isso é essencial para a nossa vida. E hoje trago para vocês um texto muito interessante, mas antes peço que compartilhem esse vídeo, deem um like, ative o sininho de notificações e também se inscrevam no canal para poder cada vez mais o canal ter um engajamento maior, crescer cada vez mais, para Deus estar sempre em ascensão, sempre acima de nós, porque Deus, Ele é maior do que tudo. Então devemos exaltar, glorificar a Deus em todos os momentos de nossa vida. Então vamos agora, meus irmãos, ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 11, do 1 até o 8. 2 Coríntios 11, do 1 ao 8. Leamos com atenção. O tema é Os Falsos Apóstolos. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com toda a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E eu sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas em tudo nos temos feito conhecer totalmente a vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dela salário, quando estava presente convosco tinha necessidade. A ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram as minhas necessidades. E em tudo me guardei de ser pesado, e ainda me guardarei. Então aqui diz bem claro, meus irmãos, que temos que ter muito cuidado com os falsos apóstolos. Porque infelizmente, meus irmãos, muitos professam ser o Cristo, né? Estar em Cristo, e não estão na verdade fazendo isso. Na verdade, eles estão professando um evangelho falso, uma pregação mentirosa. Infelizmente, a verdade é nua e crua, mas é essa. É um evangelho
mentiroso. Por quê? Eles dizem ser apóstolos de Cristo, mas na verdade são falsos profetas. Estão professando uma fé que não existe, porque estão ali apenas para isso aqui, angariar dinheiro, para enriquecerem às custas do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ter muito cuidado, muita cautela com isso, meus irmãos. Quando nós vemos alguém se intitulando apóstolo, que eu sou de Cristo, que eu faço e aconteço, você pode ter uma desconfiança sobre isso. Porque na verdade, os verdadeiros apóstolos andaram com Jesus. Vocês sabem disso, né? Que foram os 12 apóstolos. Então, o título apóstolo é apenas um título. Não significa nada. É um homem comum, mas que infelizmente muitos desses estão professando uma fé que não existe. Estão professando serem de Cristo, mas infelizmente estão roubando a Deus. Como roubando a Deus? Porque eles estão fazendo da casa de Deus comércio. Isso é pecado gravíssimo. Não podemos usar o nome de Deus em vão. Não podemos roubar a Deus usando a casa dele, o templo do Espírito Santo de Deus, que é onde nós servimos ao Senhor, que tem um altar da igreja, para pedir dinheiro, meus irmãos. Eu digo o seguinte, para fazer comércio, para enriquecer a si próprio. Porque quando um pastor verdadeiro pede uma ajuda para a igreja, manutenção da igreja, despesas da igreja, é uma coisa. Isso aí tem que ser feito para manutenção das obras da casa de Deus. Isso é correto. Mas um pastor querer pegar dinheiro da igreja, dos irmãos, para enriquecer a si próprio, em benefício próprio, isso é roubo. Isso aí é uma falsidade diante dos irmãos e de Deus, mas será cobrado. Por quê? Está roubando a casa de Deus. Não devemos fazer isso, nenhum de nós, né? Então, aí se chamam os falsos profetas, os falsos apóstolos. E hoje em dia, na Bíblia mesmo já diz bem claro, está escrito, que existiriam falsos profetas nos nossos tempos. E teríamos que ficar bem despertos, bem atentos a isso. Porque quando a gente vê esses sinais dessas pessoas professando uma fé que não existe, que é mentirosa, nós temos que sair fora, nos afastarmos. Porque ali não está o poder de Deus. Porque a pessoa está ali apenas para ganhar dinheiro em benefício próprio, não para ajudar a igreja, não para a casa do Senhor ser beneficiada. Então temos que ter muita atenção com isso, com os falsos profetas, porque eles falam coisas vãs, coisas que não são verdadeiras e dizem ser de Cristo, coisa que infelizmente não são. Porque se eles fossem realmente de Cristo, eles não estariam ali roubando a casa de Deus, não é mesmo? Vocês conhecem muito bem a passagem que Jesus simplesmente baniu, quebrou tudo na frente do templo da casa do Senhor, do Pai dele, porque ele disse: ai de vocês hipócritas. Ele amaldiçoou aquelas pessoas porque estavam roubando a casa do Senhor, ou seja, fazendo comércio na frente da casa do Senhor. E a casa de Deus não é comércio para homem nenhum enriquecer. Ali é para outro objetivo, ganhar almas para Jesus. Quando o pastor que é honesto de fato, de verdade, pede uma ajuda para a casa do Senhor, ele presta contas à igreja, ele mostra os gastos da igreja através do contador, da pessoa responsável por isso, e ali ele diz para que o dinheiro foi usado. É diferente. Agora, os falsos profetas e falsos apóstolos, não. Eles pegam o dinheiro da igreja, não prestam conta para os irmãos e simplesmente enriquecem, ganhando fortunas às custas do nome de Deus. Mas pagarão um preço muito caro com a vida. Porque a obra de Deus não é para ser feita de qualquer maneira. Não é para ser roubada. A casa de Deus é para adorar a Deus. É para fazer a vontade de Deus, ganhar almas para Deus. E não para benefício próprio, para enriquecimento próprio.
porque a casa de Deus não é comércio, já começa por aí. Então, vamos ter cuidado, cautela com isso, prestarmos bastante atenção a esses sinais, porque o verdadeiro pastor, ele faz isso. Ele vai, presta contas com a igreja, ele mostra quanto foi gasto aquele mês para a igreja, de tudo que foi arrecadado, para a manutenção das contas da igreja, ou seja, pagar a luz, pagar uma obra que a igreja precisa ser feita, colocar um ar-condicionado porque o calor está insuportável, aí sim, é uma coisa usada para a obra do Senhor. A água que também é usada, tudo tem um custo. A energia, aí sim, é válido. Agora, o que se enriquece, gasta consigo, com a sua vaidade, com o seu enriquecimento próprio, aí está roubando a Deus. Então vamos ter atenção com isso e diferenciar os verdadeiros profetas, os verdadeiros pastores dos falsos profetas e falsos apóstolos. Entendeu, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje, a pregação de Deus para vocês. E agora peço a vocês para fazer a oração do Pai Nosso, para Deus estar assim, abençoando todo o nosso dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, por todas as nossas dívidas e a todos que nós temos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o poder, as honras e todas as glórias. Amém. Em nome de Jesus. Então, recado dado, mensagem abençoada por Deus. Fiquem atentos, porque os verdadeiros profetas de Deus, eles prestam conta de tudo que fazem. E Deus está nesse negócio. Agora, quando é um falso profeta, ele rouba a casa de Deus e não mostra com que gastou e se enriquece a si mesmo. Então vamos diferenciar isso daí. E quando você vê um verdadeiro evangelista, um verdadeiro pastor de Deus, ele realmente é honesto. A verdade é essa, né, meus irmãos? E agora eu me despeço de vocês, que Deus abençoe sua casa, a sua vida e os seus projetos. Até amanhã, com a permissão do nosso bom Deus. Que Deus esteja convosco. Que Deus abençoe ricamente sua vida.